Nós precisamos de uma experiência cada vez mais profunda com Deus, e nós sabemos que a Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, proporciona essa experiência. Aliás, há uma citação de Ellen G. White, não estou com ela aqui, mas pode crer que eu estou compartilhando, é verdade, é que ela diz o seguinte, que quando nós estudarmos o livro de Daniel e Apocalipse, nós vamos ter uma experiência cristã diferenciada. E é isso que a gente está querendo propor aqui. Ontem estudamos o capítulo número 10, origem da Igreja Adventista, ou seja, uma grande decepção, mas depois a esperança é reafirmada, depois o anjo diz para João, continue profetizando, ou seja, Jesus diz para João, que representaria a igreja, continue pregando, continue profetizando. Hoje, nós vamos para o capítulo de número 11. Eu não vou fazer uma explicação de todo o capítulo, mas boa parte dele. Então, nesse momento é muito importante você compreender que o que nós estamos propondo aqui é uma sequência, ou seja, origem do Adventismo, capítulo 10. Depois, a Revolução Francesa, que queria justamente apagar a influência da palavra de Deus, capítulo número 11. Depois, o capítulo 12, o grande conflito. 13, nós vamos encontrar as duas bestas. E no 14, algo fantástico que é adoração. Então, nesse momento, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, para se tornar um pouco mais didático minha apresentação. E o capítulo 11, ele segue ali não diria uma sequência, porque os eventos foram anteriormente, mas é só para a gente compreender que o capítulo número 11, ele vai tocar em temas que vêm antes das experiências do capítulo número 10, mas ele continua com os eventos depois do capítulo número 10. É interessante nós observarmos isso. Então, só recapitulando no capítulo 10, nós temos os pioneiros que estudaram a Bíblia, que faziam reuniões, que pregavam. Nós temos a experiência de Guilherme Miller, que estudava a Bíblia. Ontem eu apresentei aqui a Bíblia de Guilherme Miller, e que logo depois de milhares de pessoas alcançadas para Cristo, houve a grande decepção, o grande desapontamento em 22 de outubro, e aquele grande dia, infelizmente, ele não se cumpriu, que era o retorno de Cristo, e então nós vivemos uma grande decepção. Agora, é importante você observar o seguinte, no capítulo número 11 do livro de Apocalipse, você vai ver algo que vai chamar muita atenção. Se você tem uma experiência de tristeza, de decepção, no capítulo número 10, e tudo isso foi porque a interpretação que a igreja fez naquela época sobre o que seria a terra, que a terra deveria ser purificada, nesse caso, a purificação seria a purificação da terra e não do santuário. É muito importante vocês entenderem que essa compreensão que levou, claro, ao grande desapontamento, quando você abre a Bíblia, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, no capítulo número 11 e versículo número 1, você vai perceber algo bem diferente aqui. Olha só, enquanto os pioneiros estudaram a Bíblia e compreenderam, chegaram ao entendimento de que a terra que deveria ser purificada, veja o que diz o capítulo 11, versículo 1, diz assim, olha só, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e seu altar e os que nele adoram. Percebeu aqui agora? Enquanto a decepção, o desapontamento foi uma interpretação equivocada do que seria a purificação, que seria a terra, Deus está dizendo, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para o santuário. É aqui que vocês devem colocar os seus olhos. Então, você percebe que no livro do Apocalipse, no capítulo número 11, há um chamado para olhar para cima e não para baixo. Então, compreendendo isso, nós vamos aqui ler o texto e vamos compreender um pouco melhor o significado de algumas palavras, de algumas frases, de alguns termos que nós vamos encontrar aqui. No versículo número 2 diz, mas deixe de parte, aliás, permita continuar, vamos ler de novo o versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram.
mas deixa da parte o ato exterior do santuário e não o messas, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, perceba aqui que existe um olhar, primeiro, para o santuário. Segundo, o santuário deveria ser medido. Terceiro, os gentios deveriam estar fora desse santuário. O que significa isso? Vamos compreender isso agora. Lembrando que os olhos deveriam ser tirados da terra e postos no céu, no santuário. Então, o olhar do povo não deveria estar na decepção, no desapontamento, mas deveria compreender nas Sagradas Escrituras o que Cristo estaria fazendo no santuário celestial. E aí vem a pergunta do verso 2. O que significa medir o templo? Quando você vai para a Bíblia, a Bíblia responde. A Bíblia responde dizendo o seguinte, que medição é uma espécie de julgamento. Veja o que Cristo disse em Mateus 7:2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, compreendemos que o ato de fazer uma medição, tanto Zacarias como também João, eles apontam que essa medição é uma espécie de julgamento. Então, no capítulo número 11, Deus está dizendo o seguinte: olha, tire os seus olhos da terra e coloque para o céu. Tire os seus olhos do desapontamento e coloque no santuário onde Deus está julgando. E quando a gente pensa no Deus que está julgando, que imagem vem à nossa mente? É o Deus que coloca assim uma balança para medir nossas obras, o que é ruim, o que é bom, o que eu estou acertando, o que eu estou me equivocando? Não. Quando você pensa no Cristo que está no santuário julgando, você tem que imaginar quem está julgando. Não somente o ato de julgar, mas quem está julgando. E quem está no santuário celestial agora, obra presente, é a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa de Jesus Cristo, descrita no livro do Apocalipse, nos traz algumas coisas interessantes. Primeiro, quem é que está julgando você? É o Cordeiro que morreu por você. Quem é que está julgando você? É o sacerdote que foi, pelo seu sangue, derramado aqui na terra como cordeiro, e que no Apocalipse capítulo número 5 ele apresenta os méritos desse sangue, e ele é entronizado, então, com sua obra, que começa o juízo em 1844. Mas também Cristo é esse rei que voltará. Então, quando a gente pensa no juízo, o que Cristo está fazendo agora, eu quero dizer uma coisa para você: descansa, descansa. Não esteja preocupado ou com medo de uma obra de um juízo. A gente sabe quem é que está julgando. A gente sabe o que ele fez. A gente sabe o que ele significa para nós e ele sabe o que nós significamos para ele. Por isso, descansa. Você sabe por quê? Porque na vida a gente carrega culpa. Na vida a gente carrega medos. Na vida a gente muitas vezes não se torna aquilo que nós deveríamos ser. Às vezes a gente está longe. A gente está longe da mãe que deveria ser, do pai que deveria ser, do filho que deveria ser, da esposa que deveria ser, do esposo que deveria ser. E a gente se pergunta, por favor, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que às vezes eu tenho esses altos e baixos? E se a gente não entender essa dinâmica da vida cristã, a gente pode ter a desistir. E quando a gente cai, quando a gente escorrega, quando a gente vacila, a gente começa a pensar, a gente começa a dizer, sabe, aonde Deus está na nossa vida. Se eu estou bem, Jesus está aqui do meu lado, mas se eu estou mal, eu coloco Jesus muito distante de mim. Mas não é assim, não é assim. Deus está próximo de todo caído que esteja disposto a segurar sua mão. Todo caído. Então isso significa que quem está intercedendo por você é seu amigo, que quer levantar você, que quer dizer para você, existe esperança, estou aqui, mas eu estou falhando, mas eu acerto por você, mas eu estou caindo, eu nunca caí. Ah, mas eu estou querendo desistir, eu nunca desisti, e eu estou olhando para você. Então pense numa coisa, a vida cristã não é feita de desistência, a vida cristã é feita de persistência, de persistência. E nós persistimos por causa de Cristo. Lembre-se de uma coisa, tá? Lembre-se de uma coisa. Guarde essa frase no seu coração. Deus não desiste de nós por aquilo que nós somos. Deus não desiste de nós por aquilo que Ele é.
por aquilo que ele é. Deus não desiste de nós por aquilo que nós somos, porque se Deus existisse de nós com base naquilo que nós somos, ele já tinha desistido de todo mundo. Mas Deus não desiste por causa daquilo que ele é. E quando você se volta para Jesus Cristo, você tem uma segurança. Sabe qual é a segurança? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos alguém que trabalha no santuário celestial por nós, que enviou o seu Espírito para testificar isso em nosso coração. Por isso, descansa naquele que ama você, que tem poder para perdoar você, de santificar você, de justificar você, o nosso sacerdote Jesus Cristo. Bem, pensando nisso, olha que coisa interessante. Quando a gente avança, aqui é falado que há o pátio dos gentios. E você pergunta, pastor, o que é o pátio dos gentios? No santuário existia um lugar que era dedicado só para os homens judeus, para as mulheres e depois para os gentios. E aqui os gentios ficavam na parte mais exterior. Aqui está dizendo, olha, não olhe para essa parte dos gentios, porque os gentios, eles são aqueles que perseguem o povo de Deus, são aqueles que estão fora do templo. Então, quando a gente pensa nos gentios, Jesus está trabalhando agora com os seus filhos no santuário, mas ele não está dando muita atenção para os gentios. Aí você pergunta, pastor, mas Deus não salva os gentios? É óbvio. Paulo diz que nós somos salvos, tanto judeus como gregos, como escravos, como livres, como libertos, como homem, como mulher, todos são salvos. Mas nesse contexto aqui, está dizendo que os gentios são aqueles que se opõem à verdade. Então, se você olhar para o versículo número 2, você vai encontrar o texto logo no finalzinho, que diz assim: serão dados aos gentios, estes por 42 meses, eles calcarão aos pés a cidade santa, aqueles que resistem à verdade. Só que logo depois você vai ver as duas testemunhas, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Vamos dar uma olhadinha agora? Pegue sua Bíblia e vamos ver o que é que acontece nos versículos de número 3 em diante. Olha só. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Notem vocês que essa medição aqui, esse tempo, essa medida de tempo, que é 1260 dias, já teve a referência no capítulo 11, versículo 2, que são os 42 meses. Então a gente tem os 42 meses, 1260 dias, tá? E diz mais: são estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. E veja o que o texto diz, olha só. Verso 5: se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos, e se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para, olha só, fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de pragas ou flagelos, tantas vezes quanto quiserem. E olha o que diz assim: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, presta atenção nisso, a besta que sai do abismo pelejará contra ela e os vencerá e os matará. E seu cadáver, versículo 8, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Agora, veja que coisa bastante interessante, o versículo 11 diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou em quem? As testemunhas. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram, os que o viram, sobreveu grande medo. Preste atenção no seguinte: o que é que nós temos que identificar aqui? A gente tem que identificar com esses versos que nós lemos três coisas. Preste atenção. Nós temos que identificar aqui três coisas. Primeiro, número um, quem são essas testemunhas? Número dois, quem é essa besta que sobe do abismo? E número três, o que essas testemunhas fazem? O que significa que essas testemunhas se levantaram? Vou repetir. Aqui, nessa parte desse texto que nós lemos, nós temos que identificar três coisas. Número um, quem são as testemunhas? Número dois, quem é a besta que sai do abismo? E número três, o que significa que essas testemunhas elas se levantam depois de serem perseguidas e mortas? O que acontece? Vamos lá
vamos entender isso. Então, primeiramente, vamos ver as características dessas testemunhas. A primeira característica é profetizam por 1260 dias. Segunda característica, simbolizam as duas oliveiras e os dois candelabros. Terceira característica, destrói os inimigos com fogo, são capazes de fechar o céu para não chover, transforma água em sangue e podem ferir a terra com todos os tipos de pragas. Bem, quando você olha para isso aqui, você talvez não terá dúvida de que isso aqui está falando das Escrituras. Isso não é Elias e Moisés, mas está falando das Escrituras. As Escrituras, elas iriam testemunhar, mesmo sendo perseguida, que é uma situação de vestido de saco. As Escrituras, dentro do livro de Zacarias, é comparada a oliveiras e candelabros. As Escrituras, elas podem destruir, como fez Elias, os inimigos com fogo. As Escrituras também declaram que não pode chover por causa daquilo que é dito também por Elias, né, que não vai chover, porque isso é uma declaração. Quando a gente olha para essas descrições, nós vamos perceber o seguinte: primeiro, Zacarias diz que o candelabro, quando alimentado pelo azeite, ele dá luz, e essa luz representa a palavra de acordo com o profeta. Então, esse candelabro sendo aceso representa a palavra de Deus. Zacarias deixa isso muito claro. E também chama esse candelabro também das testemunhas de Deus. Logo depois, nós temos uma frase aqui, um pensamento do pastor Macfillan, que ele diz: a visão de João em Apocalipse 11 descreve o povo de Deus proclamando, ou seja, mesmo apesar da perseguição, não pode ser Elias, não pode ser Moisés, porque aqui diz que elas vão profetizar durante 1260 anos, tá? Dias que são anos. Então, a palavra de Deus, mesmo passando por uma enorme perseguição, ela continua brilhando. Ela continua brilhando. E nós vamos entender que quando Noé pregou, Noé pregou que não iria chover. E ele fez isso por causa da palavra de Deus. Mas choveu na hora e no tempo que o Senhor determinou. Quando Moisés derrama ali, e diretamente dirigido por Deus, anuncia as pragas, é a palavra de Deus que deve prevalecer. Quando você olha para a experiência de Elias, por exemplo, o que ele falou, e ali no 1 Reis, capítulo 18, você vai ver várias referências à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é algo fundamental. Quando os cristãos foram perseguidos, eles viviam da palavra do Senhor. Isso está presente quase em todos os capítulos do livro de Atos. E a pergunta que fica é: quando começa os 1260 anos e quando termina? 538 até 1798. E nesse período, a verdade, a palavra de Deus, ela é mergulhada na escuridão, no esquecimento, e é colocada, deixada de lado pela tradição e pela influência do catolicismo por muitos séculos. Eu tive o privilégio agora de ir a esse lugar. Essa é a igreja de Calvino, na Genebra. Aqui você tem a igreja, e lá ao fundo, do lado direito, você tem um lugar, uma capela, onde Calvino ensinava. E do lado esquerdo, não dá para entrar nessa imagem, mas do lado esquerdo está o Museu de Genebra, e eu tive o privilégio de estar lá 2 meses atrás, mais ou menos, conhecendo o Museu de Genebra. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens que me tocaram muito. Eu tirei uma foto dessas imagens. Como a palavra de Deus ela foi jogada no esquecimento intencionalmente. Nesse período, especialmente, eu vou fazer um recorte aqui da reforma, para vocês sentirem, porque a reforma aconteceu em vários países ao mesmo tempo. Então você vai ver como a palavra de Deus ela foi rejeitada, ela foi engolida pela tradição. E algumas imagens aqui do Museu de Genebra da Reforma. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Preste atenção nessas imagens. A primeira delas é essa aqui. Você vai ver que eu estou falando aqui da época de Lutero e de Calvino, tá? São quadros da época deles. Abaixo do quadro você vê a imagem aqui dos clérigos, papa, tá? E cardeais também. E à frente você vê Calvino e Lutero. No centro você vê uma vela que representa a Bíblia, a luz que ilumina. E atrás a Bíblia aberta. Olha o tamanho da vela, olha a posição de onde está Calvino, onde está Lutero, onde estão os reformadores e onde estão os clérigos e os cardeais. Tá? Outra imagem. Aqui
Essa imagem foi produzida pelo protestantismo, tá? Pelos protestantes. E essa imagem foi produzida pela a Igreja Católica Romana. Aqui você já vê que os reformadores estão atrás, tá? E à frente está aqui o clérigo. Olha o tamanho da vela. A vela aqui já diminui. E aí você tem uma Bíblia pequena. Mas essa é uma forma de dizer que quem domina, quem dá autoridade é justamente a igreja e não são os protestantes que devem ser, de certa medida, apenas tolerados. Aqui você tem uma imagem de um espelho, só que aqui é um falso espelho, porque a Bíblia ela era ocultada atrás desses espelhos. Você abre esse espelho e atrás você tem uma Bíblia assim que dava quase um palmo, porque elas não poderiam ser acessíveis a todas as pessoas. Aqui vem algumas espécies de charges que eram produzidas naquela época. No fundo você tem Calvino, do outro lado você tem aqui Lutero, ao lado de Calvino, e abaixo aqui, como uma balança, você encontra a Bíblia. Acima você tem um franciscano, depois você tem também a tradição, as chaves do reino e também a coroa do Papa. E com todo o peso que é dado, é a palavra de Deus que permanece. Agora, esse é um dos quadros que me chama mais a atenção. Por quê? Porque nesse quadro você encontra aqui abaixo Shakespeare, você encontra Dante Alighieri, você encontra aqui os conquistadores do mundo, aqui do lado direito, e lá no fundo você encontra alguém levantando um grande livro. E esse é Lutero levantando a palavra de Deus. Não é emocionante você ver isso? Você vê que o artista aqui pegou tudo aquilo que era contemporâneo, né? E também uma época também posterior e jogou dentro disso e disse o seguinte: é a palavra que está no centro, é a palavra que prevalece. Bem, naquela época, quando a gente encontra um pouco sobre a Revolução Francesa, algum tempo anterior, você vai encontrar que o Papa afirmou o seguinte sobre os protestantes: é, essa mania, o protestantismo, não somente confundirá a religião, mas todos os principados, nobrezas, leis, ordem e classes juntamente. O que o Papa Pio VI dizia? Dizia o seguinte: olha, a gente não deve, a gente deve aceitar, tolerar, mas a gente sabe que existe um mal no protestantismo. Foi instigado justamente pelo rei que aconteceu a noite de São Bartolomeu, em que milhares de pessoas na França foram mortas. Milhares de pessoas foram mortas. O livro Grande Conflito, a história também aponta para isso. Então, o que aconteceu ali na Revolução Francesa? O que aconteceu foi que o Papa e a monarquia se uniram para se levantar contra o protestantismo. E isso, claro, a consequência disso não foi nada legal. Só que o Grande Conflito, página 282, diz o seguinte: Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus. Olha só. E pervertido os seus mandamentos. E agora os homens rejeitavam tanto a Escritura Sagrada como o seu autor. Ou seja, parte da Revolução Francesa foi uma influência, além de você ter problemas financeiros, além de você ter desigualdade social, além disso você teve o iluminismo, mas você tem um outro elemento: a influência da religião também contribuiu para a Revolução Francesa. Ou seja, o que a igreja tradicional fez em distorcer e, ao mesmo tempo, tirar a palavra de Deus. Segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico, que está falando da mesma que sai do abismo, se levantaria para fazer guerra à Escritura. E que poder seria este? Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França durante a Revolução. A Revolução que aconteceu ali passa a acontecer a partir de 1789, entre outras coisas, nessa Revolução. Você sabe que Antonieta foi presa, é, Luís XVI foi preso, ambos foram decapitados em 1793, e a França declarou que Deus não existiria, que Deus não existe, e que no lugar de Deus deveria ser colocado, a da fé deveria ser colocada a razão. E por isso que você vai encontrar ali duas coisas, duas características, chamado de Sodoma e de Egito. Sodoma, pela luxúria e promiscuidade, Egito, pelo ateísmo, luxúria e promiscuidade. E Antonieta se tornou então o símbolo
daquela revolução, do estado que a monarquia estava e também da situação do país. Antonieta teve pelo menos três casos. Antonieta vivia uma vida completamente luxuosa. Antonieta também é possível, de alguns historiadores afirmam que ela teve até caso com outras mulheres. Então, perceba bem, a situação da França estava moralmente terrível. E a influência, a distorção da palavra e, ao mesmo tempo, a união da monarquia com o clero fez com que a monarquia e o povo se levantassem contra o próprio clero. E a palavra de Deus, ela então passa a ser colocada em completo e absoluto isolacionismo. Percebemos também uma coisa que nos chama muita atenção. A Revolução Francesa foi marcada não somente por uma busca incessante por direitos, mas também pela negação de Deus, pela promiscuidade, por uma violência quase que diabólica, pela quantidade de pessoas que foram mortas dentro daquela revolução e aquilo que aconteceu. Na igreja de Notre Dame, né, que é a nobre dama, você vai encontrar esse quadro de uma mulher que é entronizada dentro da igreja, tá? É aqui a gente chama do culto da razão. Nada de fé, nada de Deus, nada de Bíblia. Se você olhar no pé dessa senhora, eu vou dar aqui um zoom para que você veja, no pé dessa senhora está aqui justamente o Cristo crucificado, como uma forma de negação da fé e também da religião. Quando a França publicamente rejeitou a Deus e pôs de parte a Escritura Sagrada, os homens ímpios e os espíritos das trevas exultaram com a consecução, do objetivo que havia dado tanto acalentado, ou seja, um reino livre das restrições da lei e da presença de Deus. Indo para o final, nós vamos perceber o seguinte: a França nega a existência de Deus, a França aqui entra como simbolismo de uma nação promíscua, o culto da razão, porque você lembra, o iluminismo aparece aqui com muita força, o racionalismo também, e a pergunta é, então tudo acabou? Mas não acabou não, não acabou não. Entre os vários personagens que aparecem na Revolução, que também negam a fé, embora se declarava deísta, está Voltaire. E Voltaire disse isso aqui. Olha o que Voltaire disse. Olha o que ele afirmou. Voltaire declarou o seguinte: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem, no caso ele, para suprimi-la. Será que era capaz de suprimir? Então, assim, foram 10 anos de revolução, 1779 até 1799, 98. Então você vai perceber aqui algo bem interessante. Pouco tempo depois que foi declarado que Deus não existiria, que a Bíblia não tem importância, e ali existe essa mistura, né? O catolicismo se mistura com o protestantismo dentro dessa declaração de que não existe Deus, de que a Bíblia não é importante para ninguém, pela má representação que Roma deu para a França, e que parecia que não haveria mais nenhuma condição de exaltar a Deus, porque a Bíblia estava completamente obscurecida, a palavra de Deus, depois da Revolução Francesa, e que a gente achava que o mundo todo não queria saber de nada mais de Deus, nem de fé, porque agora haveria o culto da razão. Depois disso, o verso de número 11 diz que, mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida veio para essas testemunhas. O que significa isso, pastor? Significa o seguinte, que apesar de tudo que aconteceu na Revolução Francesa, a palavra de Deus foi erguida novamente. Foi erguida novamente. Nesses países e no mundo todo. Voltaire disse: eu vou destruir essa religião aqui. Só que Voltaire morreu. E a palavra de Deus, o que acontece depois da Revolução Francesa? Você já se fez essa pergunta? O que acontece, pastor, depois da Revolução Francesa? O que acontece? Sabe o que acontece? Começam a existir na Holanda, na Inglaterra, as sociedades bíblicas. Olha só que ironia, né? Não é ironia? Depois da Revolução Francesa surgem as grandes sociedades bíblicas que produzem aos milhões de Bíblias para serem espalhadas por todo o mundo. Então, as sociedades bíblicas
que surgiram, grande parte na Europa, produziram tantas Bíblias em diferentes idiomas, para diferentes pessoas, para diferentes culturas, que foi algo impressionante. Mas não somente isso. Poderia ter algo ainda melhor além disso, claro, porque é o seguinte: além da sociedade serem formadas, como eu disse, na Holanda, na Inglaterra, em outros países, você sabe o que aconteceu como consequência disso? Vieram os missionários. Vieram os missionários. E sabe em que contexto vieram os missionários? Com racionalismo, com iluminismo. É por isso que a gente pode pensar, né? A Europa está falida, a Europa é secularizada. Lembre-se que os grandes missionários da sociedade bíblica surgiu nesse mesmo contexto. E aqui a gente tem que encontrar uma coisa. Eu encerro essa reflexão com duas coisas. A primeira delas, quanto mais nós exaltamos a palavra, nós cumprimos a nossa missão. A palavra não pode ser para a gente. Ela não pode ficar somente conosco na nossa vida sem ser compartilhada. E é por isso que aqui nós vamos encontrar que ao longo dessa caminhada nós tivemos William Carey, um grande pregador, missionário também. Nós vamos ter Hudson Taylor e vamos ter também David Livingstone. Todos trabalhando, todos pregando para diferentes continentes, lugares, países. China também, a gente vai encontrar África, a gente vai encontrar Índia, todos eles se mobilizando para pregar o Evangelho. Eu concluo com a segunda coisa, dizendo o seguinte: olha, a Bíblia tem que estar no centro, tá, da nossa vida. A Bíblia. Esse negócio de dizer o seguinte: não, Bíblia é para pastor. A Bíblia é para você. É você que tem que estudar a Bíblia. Você não pode viver fazendo com que os outros interpretem tudo para você. Leia a Bíblia. Pega aqui, ó, esse livro e coloque ali, ó, diante dos seus olhos. Peça a Deus de iluminação. Peça a Deus que o Espírito Santo trabalhe em você. Primeiro eu quero falar para você que é pai, que você que é mãe. Religião não começa na igreja, começa na sua casa. O quão está sendo central a Bíblia na sua vida, meu irmão? O quão está sendo centrado? Primeiro o seguinte: coloque a Bíblia na sua vida, você que é pai. Você que é mãe, coloque o centro, a Bíblia no centro da sua vida. Você que é casal, vocês não podem começar um dia sem fazer um culto. Ah, pastor, mas a vida aqui é muito corrida e tudo mais. A vida não pode ser tão corrida. Não pode ser tão corrida. Para que chegue a um ponto que eu não tenha tempo para Deus. Se essa vida está tão corrida, até o ponto que eu não tenho tempo para Deus, eu tenho que saber se a minha vida é aquela que Deus quer que eu tenha. Porque a vida que Deus quer que eu tenha precisa ter espaço para a presença dele, precisa ter espaço para a leitura da palavra dele, precisa ter espaço para reflexão. E eu preciso fazer isso para internalizar. Você sabe por quê? Porque hoje nós vivemos na época da opinião. O que não tem gente dando opinião sobre tudo. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. Na minha opinião, só que Bíblia não é opinião. Bíblia é palavra. Bíblia é revelação da vontade de Deus. Então vá para a palavra. E acontece, sabe o quê? Que quanto mais você entende de Bíblia, mais você terá o pensamento de Deus. Mais você vai descobrir a vontade de Deus. E quando alguém perguntar alguma coisa para você, você não vai dizer o seguinte: nós temos duas opções na vida. Ou nós dizemos, na minha opinião, é isso, ou nós seguimos o exemplo de Jesus. Olha, está escrito. Eu prefiro estar escrito. E você? E você? O que você prefere? Então coloque o que está escrito, meu irmão. Nesse mundo de multidões de opiniões, coloque o que está escrito. E eu concluo com um pensamento muito poderoso. E o pensamento é esse aqui. Olha o que diz. Diz assim: o que quer, esse pensamento é tremendo. O que quer que seja edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas subsistirá eternamente o que se acha fundado sobre a rocha da imutável palavra de Deus. Ou seja, construa sobre a rocha. Vai casar? Vai casar? Vai? Construa seu relacionamento na palavra. Vai para o emprego? O emprego ali, tal. O que que fala do meu emprego? Vou ter a guarda do sábado? Ok, palavra. Eu estou fazendo boas amizades, pastor. Ok, faça as amizades para ser sal, para ser sal. Ah, nessa vida está tão corrida, tanta coisa para fazer, é tudo tão acelerado. Ok, mas a palavra está dizendo o seguinte: leve ao Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você.
Ah, pastor, mas eu estou passando por uma situação difícil, de dor, de perda. É verdade, está passando por isso? Não se esqueça de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É palavra, é palavra. Ah, pastor, mas eu estou às vezes me sentindo assim, tão vazio, sabe? Às vezes eu me sinto numa experiência espiritual tão, tão sem vida, parece um vale de ossos secos. É assim que você se sente? Vá à palavra, porque o profeta disse: Senhor, por tua palavra, esses ossos aqui vão se levantar. É palavra. Quanto mais nós tivermos a palavra no centro, mais nós teremos uma vida espiritual rica. A nossa vida cristã é resultado do contato que a gente tem com a palavra. Quer ouvir Deus falando com você? Lê a Bíblia, que Ele vai estar falando diretamente com você. Esse livro é tão especial, mas tão especial, você pode ler 1000 vezes e você sempre irá descobrir algo. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia lê você. A Bíblia lê você. E ela responde aquilo que você precisa. E nesse mundo de tanto entretenimento, de tanta distração, que a gente possa ter tempo e fundamento que seja a palavra de Deus. Você crê nisso? Levanta sua mão e diga aí: pastor, eu creio. Pastor, eu creio, pastor, nisso aí que o senhor está falando. Eu creio em tudo. Eu creio que a Bíblia deve ser o centro do nosso pensamento, das nossas escolhas, da nossa decisão. Que a Bíblia deve estar no centro da igreja, mas também que a Bíblia precisa estar no centro da minha própria vida. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bondoso Pai. Obrigado pelo capítulo 11 do Apocalipse, que apesar da decepção do capítulo número 10, a igreja continua pregando, olhando para cima, vendo o ministério de Cristo. E mesmo passando por um momento difícil dos 1260 anos de perseguição, de ocultação da tua palavra, da perseguição das duas testemunhas, da Revolução Francesa, a tua palavra está viva, porque Deus está vivo. E é por isso que nós vivemos, quando nós temos encontro com a tua palavra, porque o Senhor disse que a tua palavra para nós é vida. Tome conta dessa igreja, de cada família, de cada membro, e nos abençoe hoje, em nome de Cristo. Amém.